1 Pedro 5, 6, versículo 6. Humilhai-vos, pois... Posso ler? Posso ler? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glória a Deus. Dito isto, né, eu gostaria de falar assim, aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração ontem e que foi assim, uma palavra muito proveitosa. Foi algo que realmente veio de encontro às minhas necessidades, que veio suprir as minhas necessidades. Glória a Deus. Eu queria começar dizendo o seguinte, que muitas vezes a nossa caminhada, né, em muitos momentos a nossa caminhada, a nossa caminhada cristã, a nossa vida secular, inclusive e tal, muitas vezes nós nos deparamos com obstáculos que é engraçado, porque na vida do cristão, na vida do servo do Senhor, nada é por acaso. Nada é por acaso. E quando nós nos deparamos com certos obstáculos, um determinado tipo de obstáculo, muito provavelmente, ou certamente, a sua trajetória ela vai ser definida não pelo tipo de prova que você enfrenta, pelo tipo de obstáculo que você tem que transpor, que você tem que ultrapassar. Não, a sua vida, a sua trajetória, ela vai ser definida pela maneira com que você encara os obstáculos e a maneira com que você encara as dificuldades. Porque lembro-me bem no livro do Êxodo, né, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, né, e caminhando em direção à terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido ao seu povo, era a promessa de Deus. Eu lembro muito bem que em alguns momentos o povo de Israel começou a murmurar, o povo de Israel começou a duvidar daquilo que o Senhor já tinha prometido, daquilo que o Senhor já tinha falado, já tinha ordenado. Ora, se foi o próprio Deus que determinou, que ordenou, né, que o povo de Israel chegaria a uma terra uma terra boa, uma terra de abundância, uma terra realmente assim maravilhosa, se foi o próprio Deus que determinou, não importa as dificuldades, não importam as lutas, não importa o tamanho do deserto, sabe? O que importa é o tamanho do Deus que fez a promessa e o caráter do Deus que fez a promessa. Muitas vezes nós não nos submetemos a Deus porque nós desconhecemos o caráter do nosso Deus. Para que nós possamos vivenciar situações de dificuldade, de luta, de prova, de humilhação, né? O que vai determinar nossa atitude é se nós conhecemos ou não o caráter do Deus que nos prometeu, do Deus que nos assegurou, porque é muito difícil o homem se quebrar, é muito difícil o homem quebrar o seu próprio eu, é muito difícil o homem negar a si mesmo a ponto de humilhar-se. Isso não vem da nossa natureza. Mas só que, veja bem, se Deus nos chamasse para que nós continuássemos nutrindo a mesma natureza pecaminosa, não haveria necessidade de conversão. O que é converter-se? Converter-se é transformar-se em algo totalmente diferente daquilo que nós éramos. Ou seja, a nossa natureza, a nossa inclinação carnal, ela nos inclina para que nós nos exaltemos a nós mesmos, para que nós venhamos a nos ensoberbecer, para que nós venhamos a nos exaltar, para que nós venhamos nos vangloriar. Sabe? Essa é a nossa natureza. Isso é natural para o homem. Mas quando eu me converto, uma vez convertido ao Senhor Jesus, convertido ao Evangelho de Cristo, né, rendido às boas novas que são, né, que é o Evangelho, né, eu não posso mais continuar com a mesma natureza de antes. Eu preciso deixar o Espírito do Senhor quebrar a minha natureza. Para que eu seja quebrado, é preciso que haja submissão. A
conversão, por si só, já é uma atitude de submissão. Quando eu me converto ao Senhor, quando eu me rendo a Jesus, eu estou declarando: Jesus, eu não presto. Eu não tenho condições de salvar a mim mesmo. Eu não tenho condições de me justificar. Então eu preciso da tua graça e da tua misericórdia para que eu seja justificado. Então o primeiro passo, veja bem que o primeiro passo, né, e o passo mais importante da vida de um cristão, que é o primeiro passo, que é a conversão, é um passo de humilhação. Então, quando o Senhor ele nos diz aqui em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo para que a seu tempo vos exalte, né? Ou a seu tempo, que a seu tempo vos exaltará. Então, quando aqui o apóstolo Pedro, né, o discípulo de Cristo, Pedro, escreve isso, né, para que nós viéssemos a nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Esse humilhar-se não é humilhar, não tem o mesmo peso de que se eu falasse que eu devo me humilhar perante uma pessoa, perante um homem. Por quê? Porque quando eu me humilho perante um ser humano, a tendência do ser humano, a tendência do outro ser humano é se vangloriar, me tomar como fraco e usar isso para me pisar. Só que o caráter do nosso Deus é diferente. Quando nós nos submetemos ao Senhor, nos humilhamos ao Senhor, é o contrário. Em vez de Ele nos pisar, Ele nos exalta. Glória a Deus por isso. Então, quando nós nos achegamos a Jesus, quando nós reconhecemos, quando nós conseguimos enxergar a Jesus, né, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, na sua perfeição, na sua graça, e olhamos de volta para nós mesmos e fazemos uma comparação. O que significa esta comparação? Você olha para alguém perfeito e olha para dentro de mim, você olha para dentro de si e eu olho para dentro de mim e vejo um miserável pecador, um errante, um pecador, sabe? Alguém que está destituído da glória e da graça do Senhor. E não há outro caminho senão me humilhar diante de Jesus, para que assim eu possa receber o perdão. E quando eu me humilho, repare que quando eu me humilho perante Jesus para me converter, o que ele faz? Ele fala: agora você é cidadão do reino dos céus. Quando eu me humilho, ele me exalta. Eu que não tinha nada, que estava morto em meus delitos e meus pecados, né? Quando eu me humilho, quando eu me ajoelho, ele me levanta e diz: não temas, agora você é cidadão do reino dos céus, agora você é meu herdeiro, agora você tem anjos que estão ao meu comando, né? Estão ao comando de Jesus, os anjos estão ao comando de Jesus, mas estão a nosso serviço. Jesus é quem comanda os anjos, porém os anjos nos servem. São os anjos que vêm nos entregar a resposta do Senhor. Ou seja, vem nos servir. São os anjos que vêm nos entregar as bênçãos que o Senhor que o Senhor libera para nós nas regiões celestiais. Então os anjos vêm nos servir. Quando nós nos humilhamos, assim como o filho pródigo teve aquela atitude de dizer: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um de seus empregados. O que o pai fez? O pai foi: não, você é meu filho que estava morto e reviveu. Assim somos nós na presença do Senhor, quando nos chegamos à presença do Senhor. Então o pai vai e fala: não, prepara, mata um novilho cevado e um bezerro cevado, mata e vamos fazer um banquete. Pega sandálias, coloca nos pés do filho, porque só quem andava descalço era escravo. Então quando o pai calça os pés do filho, ele está dizendo: você não é escravo, você é meu filho. Põe um anel no dedo do filho. Quando o pai põe um anel no dedo do filho, ele está dizendo assim: o anel simboliza autoridade. Então quando o anel tinha o brasão da família. Então ele estava dizendo: você
tem nome, você tem um nome, você é meu filho, você não é qualquer um, você serve a autoridade, então eles também estão ao teu comando. Esta casa está sobre o meu domínio, então está sobre o teu domínio também, porque tu és meu filho amado. Muda as vestes do filho. O filho chegou maltrapilho, chegou e disse: pai, deixe-me ser como um dos teus empregados. E o filho chegou maltrapilho, rasgado, quem sabe, sujo com certeza, porque ele estava na pocilga, no lugar onde os porcos ficam, né? E ele desejava alimentar-se com uma das bolotas dos porcos, porque ele dizia: nossa, na casa de meu pai até os empregados têm abundância de pão. E quando ele chega com aquelas vestes talvez rasgadas, mas com certeza sujas, simbolizam assim um total abandono e eram vestes de tristeza, de abandono e de tristeza. E quando o pai muda as vestes do filho, porque o filho se humilhou diante do pai, e o pai dá toda essa exaltação ao filho e muda as vestes, ele está dizendo: não, você nem está abandonado e nem precisa estar triste. Alegra-te, porque tu és o meu filho, eu te recebo. Você não está abandonado. Hoje você foi resgatado. Então, mas primeiro o filho teve que se humilhar perante o pai. E aquele pai o exaltou. Como não nos exaltará o nosso Pai Celestial? Como não nos exaltará? Como não exaltará o Senhor um filho que se humilha diante dele? Um filho que reconhece que errou, um filho que reconhece a sua dependência do pai, um filho que reconhece que enfiou os pés pelas mãos e fez besteira, mas confessa e diz: Senhor, eu me humilho, eu não mereço ser chamado teu filho. Havia um publicano e um fariseu no templo. Jesus estava no templo e o fariseu batia no peito e dizia: muito obrigado, meu Deus, porque eu não sou como aquele publicano. Muito obrigado porque eu não adultero, porque eu não mato. Vamos ler esse texto. Esse texto é muito interessante. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui em Mateus. Deixa eu ver. Pera aí. Seja forte, Deus está com você. Cara, a realidade é só você querer. A Bíblia está aí. Abra lá em Lucas. Deixa eu ver. Depois disso saiu vendo o publicano, chamou Levi. Peraí. Tempo para orar. Um fariseu e outro publicano. Lucas capítulo 18. Deixa eu abrir aqui também. Nessa minha versão aqui. Sem ser a versão eletrônica. Deixa eu abrir aqui na minha versão física. Lucas 18. Versículo. A partir do. Oi? Deixa eu abrir aqui, peraí. Lucas 18. Isso. Então vamos ler a partir do 9. E disse também esta parábola. Posso ler? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Veja bem, confiar em si mesmo. Grave bem esta palavra. Grave bem essa frase. Confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Você sabe o que era um publicano? Publicano era um homem que ele era judeu, porém ele renegou a sua condição de judeu, ele renegou a sua condição de povo de Deus, porque o povo judeu foi o povo com que Deus fez aliança. Então ele rejeitou ser povo de Deus para se tornar, ele se vendeu para Roma. Ele declarou lealdade ao